Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 25 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, vamos avançar pelo livro de Juízes. Hoje vamos falar dos capítulos 12, 13 e 14. Na verdade, esses capítulos são mais conhecidos como a história de Sansão. A história de Sansão é uma história muito conhecida de todos conhecem a história do Sansão, mas esses capítulos especialmente vão narrar ali o início dessa história. Então hoje a gente vai começar a falar e amanhã a gente vai terminar de falar aí da vida desse que foi um dos principais juízes da nação de Israel, tão conhecido quanto outros personagens como Davi, como Salomão, como Moisés ou Abraão. Contudo, ele é conhecido também pela sua vida desastrosa, né? Mas enfim, vamos falar aí do nosso querido Sansão. Eu separei um texto aqui para a gente meditar, que é o texto que está no capítulo 14, versículos 3 e 4. Então, Juízes 14, 3 e 4, que diz assim: Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Versículo 4. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Esse texto, o que ele nos mostra? Sansão, ele queria se casar com uma mulher que era uma filisteia, era dos filisteus, pertencente aos filisteus. Filisteus, vocês sabem, inimigos, não eternos, né, mas inimigos, conhecidos inimigos do povo de Deus, conhecidos inimigos de Israel. Inclusive na época de Davi, foram os principais adversários de Davi, foram os filisteus. Os filisteus, então, já dominavam toda aquela região sul ali da Palestina, e Deus estava, então, buscando uma oportunidade de livrar Israel e usou essa situação. Porém, olhando aqui do ponto de Sansão, o que nós temos? Nós sabemos que Sansão foi escolhido, aliás, eu até coloquei aqui no ventre da mãe, mas ele foi escolhido antes do ventre da mãe, né? Porque antes de existir qualquer coisa, Deus já tinha falado que daria um filho para o casal, para os pais de Sansão. Ou seja, Sansão foi escolhido muito antes até do próprio ventre da mãe. Porém, as suas escolhas nunca foram as melhores. E aqui é esse caso, ele resolve casar com uma mulher que não é a mulher do povo de Deus. O que nós aprendemos aqui com esse texto é que o pecado, ele ofusca a nossa capacidade de decidir. Depois da queda, as nossas decisões, elas não são mais decisões racionais, emocionais ou assim por diante. O pecado, ele tira do homem, ele tira de todos nós essa capacidade de decidir de maneira correta. Nesse caso aqui de Sansão, nós temos dois problemas. Primeiro, os próprios pais que não foram capazes de instruir Sansão, porque eles provavelmente sabiam ou poderiam instruir Sansão a não se casar com uma mulher. Aliás, eles até o fazem, né? Mas o fazem de maneira bem tímida, né? Falam: olha, por que você está escolhendo uma mulher entre os incircuncisos? Ou seja, eles foram tímidos, não foram capazes de instruir Sansão de maneira correta. E Sansão também escolheu de modo equivocado. Então nós temos uma série de problemas. Agora, nós temos o pai que não instruiu, nós temos o filho que escolhe de maneira errada, uma verdadeira bagunça. Só que quando a gente olha para essa história, nós sabemos que todos nós já enfrentamos isso. Quantas decisões equivocadas nós já tomamos em nossas vidas? Gente, quantas? Aliás, quantas tomamos não? Quantas tomamos? Quantas já tomamos? Quantas estamos tomando agora? Talvez a gente nem saiba. E quantas ainda vamos tomar no futuro? Tomar decisões equivocadas, infelizmente, faz parte
dessa existência caída. Não há como evitar isso. E esse é um ponto doloroso que cada um de nós enfrentamos. Agora, apesar disso, apesar desta realidade dura, nós como crentes, nós somos chamados a adorar a Deus e obedecer a tua palavra. Essa é a maneira como Deus corrige isso. Por quê? Veja bem, nós somos frutos das nossas escolhas. Você já deve ter ouvido essa expressão. Você é fruto das suas escolhas. Mas você já pensou que as suas escolhas, elas não são autônomas? As suas escolhas, elas não acontecem por acaso? Elas não são fruto de profunda meditação, de profunda reflexão. E mesmo quando você, depois de profunda reflexão, depois de muito pensar, você ainda pode ter tomado decisões equivocadas. Vou dar um exemplo. Nós tomamos decisões baseados naquilo que nós adoramos. Por isso é que, muitas vezes, as nossas decisões, mesmo depois de profunda reflexão, ainda são equivocadas. Porque as nossas decisões, elas são baseadas naquilo que adoramos. Exemplo, quando a pessoa adora o dinheiro, ela vai fazer escolhas que atendam ao dinheiro. Ela vai fazer escolhas que vão na direção do dinheiro. Esse é um exemplo, mas eu poderia citar outros exemplos aqui para dizer que, no fundo, as nossas decisões, elas são baseadas naquilo que o nosso coração está adorando. Por isso é que a Bíblia ensina, primeiro, adore somente ao Senhor. Por que Deus ordena adorar somente a Ele? Porque Deus precisa dessa adoração? Porque Deus deseja essa adoração? Não, é porque essa adoração é a maneira de concentrar o nosso coração na vontade de Deus. Então, quando Deus orienta, adore somente ao Senhor, Ele está dizendo, olha, se você fizer isso, o fruto das suas decisões será melhor. Além disso, Deus também diz, obedeça a minha palavra. Por que Deus quer que eu obedeça a palavra dele? É porque ao obedecer a palavra dele, nós vamos de alguma forma beneficiar a Deus? Não, obedecer a palavra de Deus só trará consequências boas para mim e para você. Então, a maneira como Deus corrige essa sequência de decisões ruins que nós tomamos é, primeiro, nos orientando a adorar somente a Ele e nos desafiando a obedecer a sua palavra. Por isso, boas decisões, para que nós possamos tomar boas decisões, a vida deve estar em constante oração e meditação nas Escrituras. Orando a Deus em todo o tempo, orando a Deus para cada decisão e também sempre meditando nas Escrituras. Essa é a forma como Deus corrige essa nossa tendência, depois da queda, de tomar péssimas decisões. Ele corrige isso, nos orientando a adorá-lo e nos orientando também a obedecer a sua palavra. Agora, eu quero só fazer uma advertência, um lembrete, antes de seguirmos, que boas decisões não significa ausência de dificuldade. Esse é um ponto importante. Muitas vezes nós estamos buscando a vontade de Deus, não porque queremos obedecer a Deus. Nós estamos buscando a vontade de Deus para escapar de dores e sofrimentos. Mas a nossa vida nessa existência, ela também é marcada por dores e dificuldades, lamentavelmente. E, às vezes, estar obedecendo a Deus e cumprindo a vontade de Deus não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades. Na verdade, às vezes, a fuga das dificuldades pode nos colocar em dificuldades ainda maiores. Um exemplo disso é que a grande maioria, e aí você não precisa ir muito longe, você provavelmente pode ter enfrentado isso, ou você conhece pessoas que enfrentam isso, a grande maioria dos divórcios é uma maneira de fugir de problemas entrando em outros problemas. Mesmo aqueles casamentos onde
você tem graves problemas como adultério ou até violência, que de fato são oportunidades, não sei se seriam oportunidades, mas são de fato momentos em que você pode viver o divórcio, mas mesmo nesses momentos de violência e de adultério, onde a Bíblia dá essa opção, né, do divórcio, mesmo nesses casos, as dores depois desse divórcio são grandes em relação aos filhos, em relação à família, enfim, o que eu quero mostrar é que boas decisões não significa ausência de dificuldade. As dificuldades, elas acontecerão porque essa é uma realidade dessa nossa existência. Agora, Deus, ele pode transformar as piores decisões em partes dos seus planos. Esse texto aqui mostra isso de forma muito clara. Mesmo uma decisão ruim de Sansão, que era casar com uma mulher que não era do povo de Deus, em desobediência à palavra de Deus, enfim, um casamento todo zebrado, mesmo assim, a Bíblia diz que Deus estava controlando essa situação. Deus, ele estava dirigindo essa situação. O que você precisa entender é que não existe uma tentativa fracassada de Deus de tentar convencer você a não entrar em enrascadas. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando isso com uma pessoa esses dias e ele estava me questionando. Ele disse assim, para ele, se ele estiver dirigindo ali e tem uma placa 80 e ele começar a passar do 80 e para 100, aí ele fala assim, Deus vai enviar os seus anjos para me alertar que não é para me passar de 100, que senão vai acontecer um acidente. Se acontecer um acidente, a culpa é minha. Eu disse, pois é, a diferença é essa. Para mim, Deus não vai mandar o anjo para alertar. Por quê? Porque Deus está dirigindo toda a situação. E se tiver que acontecer um acidente, esse acidente está também nos planos de Deus. Isso é para explicar que Deus está dirigindo todas as coisas. Nesse caso aqui, é um caso clássico disso. Sansão tomou uma decisão ruim, Sansão tomou uma decisão fora da palavra de Deus, mas o próprio texto diz, olha, Deus estava usando essa situação porque ele tinha um plano. E aí, a gente pode se lembrar de Jesus. Jesus, ele obedeceu à vontade de Deus, mesmo que essa vontade fosse uma vontade dolorosa, para que eu e você pudéssemos viver a vontade de Deus. Então Jesus obedece à vontade de Deus para que nós possamos viver a vontade de Deus. Ele abriu mão da vontade dele, Jesus abriu mão da própria vontade para nós vivermos a boa vontade de Deus. Então isso é maravilhoso, olhar para Jesus e ver o quanto ele abre mão da sua vontade, onde ele sacrifica a sua vontade para que eu e você pudéssemos viver a vontade de Deus. Isso é de fato maravilhoso, isso é fantástico. Bom, moral da história aí para a gente já ir caminhando para o fim. Moral da história é que Deus realiza a sua vontade e cumpre seus propósitos apesar da nossa desobediência. Deus, ele sempre vai conduzir as coisas de acordo com a sua vontade, ainda que nós estejamos em desobediência. Esse é um fato fantástico, porque do ponto de vista bem prático, não depende... a vontade de Deus não depende de nós, não depende de querermos ou não. Ela vai se cumprir, ainda que nós seremos responsabilizados caso desobedeçamos a Deus, e o caso de Sansão é um caso clássico. Agora, qual é o desafio do Léo aí para esta quarta-feira? Como nós podemos aplicar toda esta palavra? Eu sempre tenho dito, é uma expressão que eu tenho usado com alguma frequência, que é: você conhece a vontade de Deus sobre a sua situação? Você conhece a vontade de Deus sobre a sua vida? E eu não estou dizendo aqui, vontade de propósito, essas coisas, não. Se você está enfrentando uma luta, uma dor, uma dificuldade, se você está passando por um momento de bonança, talvez você está me ouvindo aqui e fala, não, pastor, minha vida, graças a Deus, está nos eixos. Mas até nesses momentos existe uma direção de Deus. O que fazer com esses momentos? Porque tudo isso nos é dado com um propósito, com um objetivo, e nós precisamos saber isso.
E aí é só em constante oração e profunda meditação nas Escrituras é que vamos encontrar essa direção. Tá certo, meu povo? Hora de orar, já falei pra danar, então agora vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, para o instante que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, é diante do Senhor que nos colocamos nesta manhã. Primeiro, Pai, para reconhecer que as nossas decisões, que a nossa vontade, ela é sempre equivocada. As nossas decisões não são boas, as nossas decisões, mesmo aquelas com profunda reflexão, invariavelmente nos levará a viver situações difíceis. Por isso, precisamos da Tua Palavra, precisamos redirecionar o nosso coração em adoração ao Senhor. E é isso que queremos fazer nesta manhã, pedindo a ajuda do Senhor para isso, porque, de fato, nós somos incapazes de conseguir fazê-lo sem a Tua ajuda. Por isso, nosso arrependimento e clamor e confiança em Ti, fé no Senhor, de que o Senhor vai nos direcionar nesse caminho. Precisamos disso, dependemos disso e oramos para que o Senhor nos dê isso. Que a Tua Palavra nos instrua, nos direcione e que a Tua vontade seja de fato a vontade do Senhor realizada em nossas vidas. Oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.